Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos sobre a Ásia e nós passamos, acho que 3 vídeos, ou foram 4 vídeos, que hoje esse é o quinto, falando sobre o Oriente Médio, né? Nós tivemos uma aula introdutória sobre a Ásia. E depois nós passamos as três aulas falando sobre uma sub-região da Ásia, que é o Oriente Médio. Esgotamos o assunto pertinente, certo? E agora vamos passar para uma outra parte da Ásia, que a gente, claro, não vai poder falar de todos os países que compõem a Ásia, né? Nós falamos de alguns na aula passada que fazem parte da Ásia no Oriente Médio. Mas existem outros, tantos. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar de todos eles, mas a gente vai falar de alguns que são importantes. Então, no caso hoje, nós vamos, nas próximas três vídeos, vamos falar de um país que tem bastante destaque dentro do continente asiático, que é o Japão. Então, nesse vídeo de hoje, que vai ser bem breve, nós vamos tratar de alguns assuntos no que tem a ver com a generalidade do país chamado Japão, né? Então, como eu falei para vocês, primeiro uma aula que te coloca para ver os aspectos gerais. Então, nós vamos ver, como assim como a gente viu o aspecto geral da Ásia e do Oriente Médio, vamos ver também os aspectos gerais do Japão. Ou seja, situar vocês nesse país que tem destaque dentro dos demais que compõem o continente asiático. Então, vamos falar de algumas coisas para situar no cenário japonês. E nos próximos vídeos, a gente vai tratar de assuntos mais específicos também envolvendo o Japão, certo? Então, eu coloquei para vocês um mapa localizando o Japão, o país Japão, dentro do globo, né? Então, vocês vão ver lá em cima o globo terrestre aqui, e você vai ver a localizaçãozinha aqui do Japão. E aqui nessa parte maior, você vai ver o Japão em relação ao continente asiático, né? Vizinho da Rússia, vizinho da China, vizinho das Coreias do Norte e do Sul. Então, o Japão, ele é um país composto por um arquipélago. Arquipélago, como vocês bem sabem, é um conjunto de ilhas. Então, se você observar aqui, você vai ver que o Japão ele está formando um arquipélago, conjunto de ilhas dentro do Oceano Pacífico, né, próximo ao bloco continental asiático, ele formando um conjunto de ilhas, certo? Porque é um arquipélago, conjunto de ilhas, e nós sabemos que as ilhas são um pedaço de terra que é rodeado por água, no caso aqui, água oceânica. E esse arquipélago japonês, ele é situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste, como vocês vão ver aqui dentro do mapa geral, no extremo leste do continente asiático, certo? Então, é importante situar, né, porque eu já percebi em alguns momentos que alguns alunos pensam que o Japão, pela expressividade que ele tem economicamente, tecnologicamente, dentro da geopolítica mundial, a gente tem a impressão que o Japão é aquele país imenso, né? Ou às vezes a gente confunde Japão com China. A China é bem maior, tem um espaço continental bem maior. O Japão ele é um país pequeno, né? E é uma ilha. E nós vamos ver que essa ilha tem até certas limitações. Mas isso não tira a expressividade do Japão na geopolítica mundial. Ele tem a sua expressividade, tem a sua importância e está entre os países mais ricos do mundo. O território japonês ele possui uma área de
377.899 km², ou seja, ele, em relação aos outros países, ele é pequeno. Mas tem uma população grande, 127,3 milhões de pessoas, certo? A densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, é muito alta. Você chega em regiões do Japão, onde você tem mais de 300 pessoas morando num quilômetro quadrado. Então, eu costumo dizer, para ilustrar, que no Japão não cabe mais gente morando na superfície. Você tem que construir, né? Você vai ver lá, eu vou mostrar depois uma foto da capital, Tóquio, que você olha assim e você não consegue mais ver o chão. Você vai ver grandes arranha-céus que agora a cidade, algumas regiões do Japão, cresce no sentido vertical. Não tem mais onde você colocar no sentido horizontal os habitantes, porque é muito denso a população. É muita gente dentro de um quilômetro quadrado. Então, a densidade é muito alta no Japão. Um país pequeno que tem um relevo que dificulta a habitação, que dificulta a moradia, que dificulta a mobilidade da população. E, por isso, tem pessoas bastante concentradas em pouco espaço, certo? Então, é importante que vocês observem a configuração aí do Japão e atentem para esses primeiros aspectos. Falando um pouquinho dos aspectos naturais do Japão. Bem, o país, como eu já falei, é formado por ilhas. É um conjunto de ilhas que teve a sua origem de erupções vulcânicas oriundas do fundo do Oceano Pacífico, certo? Então, sim, existem vulcões submersos nos oceanos. E esses vulcões, apesar de estarem embaixo da água oceânica, em uma profundidade muito grande, assim como os vulcões que estão na superfície terrestre, eles também entram em erupção. A erupção normal, como a gente sabe que acontece na superfície. E a lava, quando sai para a superfície, encontra, no caso desses vulcões que estão submersos no oceano, quando eles entram em erupção, a lava que sai se condensa, se esfria, e nós sabemos que essa lava, quando entra em contato com a superfície, quando ela sai do vulcão, ele vai solidificar, vai esfriar, vai solidificar e vai formar rochas, né, que vão também posteriormente formar o solo. Então, o que aconteceu, por exemplo, há milhares de anos com a superfície que hoje nós conhecemos como o Japão, voltando aqui essa imagem do mapa, essa parte emersa, de terra emersa, que está sobre o oceano, onde se localiza o Japão, é formado pela lava vulcânica que teve a erupção no fundo do oceano, que veio à tona e que, devido à sua grande quantidade, e isso também é um trabalho de alguns milhares de anos, foi formando um pedaço de superfície sobre o oceano, que nós chamamos de terras emersas. Então, é importante saber que a origem da superfície do Japão é a origem vulcânica. E você olha o país pequeno, o arquipélago pequeno, como eu falei, mas ao todo são 3.400 ilhas formando o Japão. É claro que nesse mapa que eu mostrei anteriormente, você não vai ver todas as 3.400 ilhas, porque as ilhas elas vão variar de tamanho. Você vai ter as maiores e vai ter aquelas tão pequenas que você não consegue ver no mapa, só se você tiver uma escala muito grande para ver o tamanho de cada ilha. Mas no mapeamento feito pela região onde se encontra o Japão, foi catalogado 3.400 ilhas. Agora, dentre essas 3.400, tem 4 ilhas que se destacam, porque são as maiores e concentram a maior parte dos habitantes.
Eu coloquei o nome delas aí, mas eu vou voltar aqui no mapa para mostrar para vocês. Então, você tem essa ilha aqui, que você vai ver que, como é um arquipélago, são ilhas que são separadas. Então, você está vendo essa aqui maior, separada dessa outra banda. Essa aqui é a Hokkaido. Essa outra parte aqui é a ilha chamada de Honshu, que tem a capital Tóquio, né? Você tem a outra aqui mais embaixo, no sul do Japão, esse conjuntinho aqui de ilhas chamados Kyushu, e esse outro lado aqui de ilha chamada de Shikoku. São nomes que a gente tem que aprender a pronunciar para poder mostrar, né? Então, essas são as 4 maiores ilhas que dentro dessas 3.400 se destacam pelo tamanho. E é onde também se concentra o maior número de habitantes. Então, você vai ter habitantes na maioria das ilhas, mas aonde concentra a grande população mesmo do Japão é nessas 4 ilhas que são as maiores, certo? Aí agora falando do aspecto do relevo. O relevo japonês, ele é muito acidentado. O que é que significa isso? Quando eu falo o que é um relevo acidentado, é um relevo que tem muitos altos e baixos, ou seja, ele é muito pontuado de montanhas, de serras, certo? E alternado por regiões mais planas, planaltos e planícies. Então, como é uma ilha vulcânica que foi aparecendo na superfície do oceano e foi solidificando de acordo com como ela ia se moldando, ela tem muitos altos e baixos. Então, o relevo é muito acidentado. Tem muitas montanhas, muitas serras, muitos lugares altos. E dentre esses lugares altos, existem muitas montanhas e essas montanhas, algumas delas são vulcões, certo? Viraram outros vulcões que agora estão na superfície. E também o Japão, ele está entre os países que acontece o maior número de terremotos. Por que acontece isso? Porque o território japonês, assim como nesse mapa que eu coloquei para vocês, todos esses territórios que estão aí pintados com essa marca vermelha, que é chamada de área do Círculo de Fogo, é a região do mundo onde acontece o maior número de erupções vulcânicas e de terremotos. Por isso que é chamado de Círculo de Fogo, no Pacífico. Então, não é só o Japão que fica nesse Círculo de Fogo, né? O Japão está bem aqui assim. Você vê que outras ilhas aqui, como aqui a Indonésia, que tem a Austrália, mas que passa aqui margeando a Indonésia, aí vem se aproximando aqui mais do Polo Sul. Tem também aqui a costa oeste da América do Sul, onde fica a Cordilheira dos Andes. Tem aqui essa parte da América Central e da América do Norte. Então, toda essa parte aqui, né, essa parte aqui da Ásia que pega o Japão, se aproxima um pouco da Coreia, enfim, essa parte aqui é chamada de Círculo de Fogo. É a região onde tem o maior número de erupções vulcânicas e abalos sísmicos, terremotos. Então, pelo Japão estar aí nessa zona, você vai ver muitas informações acerca de muitos terremotos e até a própria adaptabilidade do povo japonês de passar por esses momentos de terremoto e erupções vulcânicas. Ele já tem metodologias e planos de sobrevivência já há muito tempo, por eles passarem frequentemente por essas situações. Então, por que essa área é chamada de Círculo de Fogo e tem essa movimentação tão grande de terremotos e erupções? Porque essa região aí, ela é uma área de choque entre 2 placas tectônicas, certo? Então, essa área aí tem 2 placas tectônicas que se chocam uma com a outra e provoca esses abalos sísmicos, esses terremotos que acontecem na superfície, e que o terremoto tanto abala a questão do país em si, da onde as pessoas moram, da parte do continente, como também, como é no meio do Pacífico, acontece muito o terremoto transformar o abalo em maremotos.
E aí você vai ver também essa região sofrer muito com momentos de tsunami. Então, as placas tectônicas que estão aí embaixo do oceano, estão embaixo das terras emersas, elas têm uma frequência de movimentação muito grande, certo? E elas se chocam com bastante frequência e isso impacta tanto na superfície oceânica como na superfície continental. E aí, os cientistas deram o nome dessa região de Círculo de Fogo do Pacífico, por essa frequência, certo? Aí explica, por exemplo, eu peguei o acontecimento mais atual, mais catastrófico e mais atual, que foi em 2011, quando teve um grande terremoto no Círculo de Fogo, nas proximidades do Japão, das ilhas japonesas. E esse terremoto, que teve seu epicentro no oceano, ele provocou maremotos, como vocês estão vendo aí, essas grandes ondas que acontece porque o terremoto ocorre embaixo do assoalho oceânico. E aí, essas tsunamis invadem o continente pela sua intensidade e tamanho e provocam esses desastres. E aí, no litoral do Japão, existem muitas indústrias e muitas usinas nucleares. E nesse incidente particular, nesse terremoto, em 2011, houve a produção de um maremoto, houve a tsunami que devastou grande parte da costa japonesa e atingiu essa usina nuclear. Uma usina nuclear, ela produz energia baseado na física dos átomos. E os elementos químicos que uma usina nuclear usa para produzir energia são radioativos. Então, quando, por exemplo, uma usina nuclear, no caso que foi atingida por um maremoto, houve a destruição dessa usina e o vazamento de produtos químicos, que provocou um grande desastre ambiental. E até hoje, assim como aconteceu, se vocês já ouviram falar do acidente nuclear em Chernobyl, que na Ucrânia, que passou muito tempo ainda tendo impacto, porque o elemento radioativo fica por muitos anos na atmosfera, impactando, causando problemas tanto para a natureza do local como para as pessoas que moram. A mesma coisa aconteceu nesse acidente da usina nuclear de Fukushima, que foi destruída por um maremoto que provocou o vazamento desses elementos radioativos, né? Então, eu coloquei aí, né? Em 2011, um dos frequentes terremotos que acontece no Círculo de Fogo atingiu uma área onde se encontrava a usina nuclear de Fukushima e ocasionou a formação de um tsunami, o que formou esse grave caso de emergência nuclear. Então, passou-se muitos anos vendo o impacto do vazamento desses elementos radioativos que causaram grandes danos para a população, para a natureza, a biodiversidade das proximidades de onde aconteceu o acidente, certo? E vale ressaltar que se você for, por exemplo, hoje, eu nunca fui no Japão, mas se você olhar imagens de como está essa área atualmente, parece muitas vezes que não aconteceu quase nada, porque é incrível a capacidade do povo japonês de se reconstruir diante desses desastres. Né, como eu falei para vocês quando eu estava falando lá do Círculo de Fogo, eles já estão claro que ninguém convive bem com esse tipo de catástrofe, né, que gera milhares de mortos, milhares de destruição, mas eles já constroem a vida deles baseado nesses acontecimentos, né? Então, prédios, avenidas, todo o sistema urbano de algumas cidades do Japão já são grande parte adaptadas a esses acontecimentos principalmente terremotos, certo? Que acontecem com bastante frequência lá. Outro aspecto importante é o clima japonês. Então, como é uma ilha, o clima ele vai ser muito marcado pelo mar, né, influência marítima, que a gente chama de maritimidade. E se vocês observarem o Japão dentro do mapa mundi, ele está totalmente no hemisfério norte. E isso
vai também influenciar no clima. Porque, como eu já falei para vocês nas aulas atrás, que quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais a temperatura ela vai ser fria. Então, o Japão está um pouco distante da linha do Equador, então ele vai ter um clima mais ameno. Então, os dois climas principais, os dois tipos principais são temperado frio, mais ao norte, aqui nessa parte aqui onde fica a ilha de Hokkaido, né? O ano todo é frio, né? Com leves momentos do ano que tem um pouco mais de calor, porque ela está mais afastada e mais perto do polo. Né? Por isso que a gente fala de latitude, essa distância da linha do Equador em direção aos polos. Então, quanto maior a latitude, o clima tende a ser mais frio. Também tem aqui, mais ao sul, nessa parte mais ao sul da ilha japonesa, você vai ter um clima mais subtropical, que não é tão frio, mas também não é tão quente. É um clima agradável, ameno, assim como é o clima, por exemplo, do sul do nosso país, do Brasil. Então, em geral, todo o território japonês vai ter um verão muito forte, mas um verão bastante úmido, com muita chuva, com muita umidade, e também não vai ter uma temperatura tão quente como nós conhecemos aqui mais perto da linha do Equador. E no inverno também vai ser bastante rigoroso na maior parte do país, porque a maior parte do país fica numa temperatura mais fria. E para terminar, falar um pouquinho da maior cidade japonesa, que é Tóquio. Tóquio é considerada, de maneira geral, a capital. Por que eu digo de maneira geral? Porque para a cultura deles, para o jeito que eles se organizam lá no Japão, eles não têm essa questão de capital. Que é o Japão, a capital é Tóquio. Como a gente sabe aqui que o Brasil é um país que tem 26 estados, mas tem uma capital, que é o Distrito Federal. Lá, para eles, não tem essa ideia de capital. Eles têm a ideia de uma cidade grande. No caso de Tóquio, é uma cidade grande, intensa, que é dividida em prefeituras, certo? Então, não é como Fortaleza, que tem uma prefeitura e tem vários bairros. Não, lá Tóquio tem vários bairros, cada bairro tem uma prefeitura, uma divisão administrativa própria, certo? Como a maioria das outras cidades. Osaka, também lá no Japão, tem essa mesma organização. Então, eles têm a ideia de cidade, mas a cidade que se expressa mais é uma cidade, é uma metrópole, como eu coloquei aí, né? Não é tecnicamente considerada uma cidade como as outras, porque ela tem uma expressividade maior, um movimento maior, como vocês estão vendo aí nas figuras, né? É uma efervescência maior. Então, para eles é uma metrópole, não é uma capital propriamente dita, é uma metrópole. E essa metrópole, ela representa dentro do país um centro cultural, é um centro industrial, é um centro educacional de ponta, é onde a economia é administrada, onde é também debatidas as coisas relacionadas à política do país, certo? Então, o Japão e as cidades japonesas são divididas em bairros, e cada um é como se fosse uma prefeitura, para a gente usar a mesma língua que nós usamos aqui, certo? Além disso, dessa grande importância de Tóquio dentro do próprio país Japão, você vai ter também Tóquio como uma das maiores metrópoles do mundo, certo? Você vai ver aí pela intensa urbanização que as imagens mostram. Então, por ser um centro econômico, político e por estar na maior ilha, que é o Chu, Tóquio tem essa importância a nível mundial. Então, e também a população se concentra muito mais nessa cidade, por isso que é chamada de uma grande metrópole. Tanto que eu coloquei aí um dado que diz que só Tóquio tem 10% da população do país inteiro. Então, para uma cidade só, para um espaço só de uma cidade, é muita gente, certo? Então, você olha assim de cima, a figura que eu coloquei, você olha assim de cima, você parece que não vê mais o chão, você não vê nem as avenidas direito.
da quantidade de prédios, da verticalização que existe nessa cidade, nessa metrópole, que tem essa importância a nível mundial. E também é considerada a cidade mais tecnológica do mundo, é onde você vai ter a maior concentração de tecnologia. Então, dizem que em Tóquio tudo é baseado em tecnologia. Semáforos, tudo que você imaginar, né? Japoneses também tendo essa questão da educação tecnológica levado muito a sério desde muito cedo na população, essa cultura da educação deles é muito forte. Então, eles conseguem sair na frente na tecnologia diante de outras potências mundiais, certo? E um dado importante, para a gente terminar essa visão geral sobre o Japão. O Japão é um dos principais países do cenário econômico mundial, global, além de ser uma referência internacional em educação e em desenvolvimento científico, sendo um dos países líderes na revolução técnico-científica e informacional. Então, o Japão está sempre ali na dianteira nessa questão de inovações tecnológicas, de medidas educacionais que sempre dão certo. O nível de escolaridade da população é muito alta, porque eles levam isso muito a sério, investem muito nesse aspecto. E eles investem na qualidade, diferente um pouco da China, que também tem essa importância tecnológica e essa importância econômica a nível mundial também, mas a China, pela quantidade de pessoas, esse acesso à tecnologia, a essa ciência evoluída e essa educação de qualidade não chega para todo mundo. No Japão, como a população é mais reduzida e eles estão mais concentrados, eles conseguem fazer com que a população, em grande parte, também não é 100%, usufrua e tenha acesso a essa tecnologia, essa educação de qualidade que faz com que eles sejam sempre a dianteira desses avanços mais importantes que acontecem a nível global. Em relação ao Brasil, o Japão é um dos principais parceiros, tanto de maneira comercial, né, em troca de relações comerciais, como também de maneira diplomática, tá? E também, durante muito tempo, houve um intenso fluxo migratório entre os dois países. No início do século XX, muitos japoneses vieram para o Brasil, imigrando em busca de melhores condições de trabalho. E também agora, nos últimos anos, muitos brasileiros migram para o Japão em busca desse aperfeiçoamento educacional e tecnológico da maioria das vezes, certo? Então, aí para terminar, eu coloquei a bandeira do Japão, e aí eu fiz um comentário, né, para o bom entendedor, que o círculo vermelho, que é um dos principais símbolos do Japão, é a bandeira bastante simples. Esse círculo vermelho não representa o comunismo, ele representa o Sol, porque o Japão também é conhecido como a Terra do Sol. Porque, por exemplo, nós, em relação ao Japão, como está imediatamente do outro lado do mundo, para nós, em relação ao Brasil, enquanto o Sol aqui se põe, o Sol está nascendo lá. Então, para nós, o Japão é a Terra do Sol nascente. Enquanto o Sol aqui está se pondo, ele, ao mesmo tempo, está nascendo no Japão. Então, e a presença do Sol, né, para a cultura dele, significa esse astro que ilumina, que é o guia da nação, certo? Então, um abraço e até a próxima.